Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante. Como a ação pode te fazer mais produtivo e eficiente? Você já parou para pensar em como a ação é essencial para a nossa vida cristã? Você já percebeu como a ação é o reflexo da nossa fé, e como ela afeta o nosso testemunho? Você já se deu conta de como a ação é o requisito para alcançarmos os nossos sonhos e a nossa realização? Muitas vezes, nós nos deixamos paralisar pelo medo, pela dúvida, pela preguiça, e pensamos que podemos viver sem ação, que podemos esperar que as coisas aconteçam, que podemos deixar para depois. Nós nos esquecemos de Deus, e de sua ação, e de seu propósito. Nós nos tornamos estéreis, inúteis, e frustrados. Mas eu quero te dizer uma coisa: a ação é a antítese da inércia, a solução para a procrastinação, a condição para a excelência. A ação é a forma de lembrarmos de Deus, e de sua ação, e de seu propósito. A ação é a forma de nos tornarmos produtivos, e eficientes, e bem-sucedidos. A Bíblia nos ensina muito sobre a ação, e eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que agiram, e que se tornaram mais produtivas e eficientes por causa disso. O primeiro exemplo é o de Noé, o construtor da arca. Noé foi um homem justo, que andou com Deus, em meio a uma geração perversa. Noé foi avisado por Deus, que ele iria destruir o mundo com um dilúvio, por causa da maldade dos homens. Noé foi instruído por Deus, a construir uma arca, para salvar a sua família, e os animais. Noé foi obediente a Deus, e fez tudo conforme o que Deus lhe ordenara. Noé agiu, e se tornou produtivo. Noé usou a sua fé, para iniciar um projeto que parecia impossível, e que durou cerca de 120 anos. Noé usou a sua habilidade, para construir uma arca que tinha 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Noé usou a sua perseverança, para continuar a obra, mesmo sofrendo a zombaria, e a rejeição, dos que não criam. Noé usou a sua dedicação, para cuidar de todos os detalhes, como as janelas, as portas, e os compartimentos. Noé agiu, e se tornou eficiente. Noé aplicou a sua fé, para confiar na promessa de Deus, e não na aparência das coisas. Noé aplicou a sua habilidade, para executar o plano de Deus, e não o seu próprio. Noé aplicou a sua perseverança, para resistir às tentações, e aos obstáculos, que surgiam no caminho. Noé aplicou a sua dedicação, para cumprir a missão de Deus, e não a sua própria. O segundo exemplo é o de Neemias, o reconstrutor dos muros. Neemias foi um copeiro do rei da Pérsia, que era um judeu exilado. Neemias foi informado por seus irmãos, que Jerusalém estava em ruínas, e que o seu povo estava em grande aflição. Neemias foi comovido por Deus, e orou, e jejuou, e chorou, pedindo a Deus que interviesse. Neemias foi favorecido por Deus, e recebeu a permissão do rei, e os recursos necessários, para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias agiu, e se tornou produtivo. Neemias usou a sua fé, para pedir ao rei uma autorização que parecia improvável, e que poderia custar a sua vida. Neemias usou a sua habilidade, para organizar uma equipe de trabalhadores, que tinha cerca de 42.000 pessoas. Neemias usou a sua perseverança, para continuar a obra, mesmo enfrentando a oposição, e a conspiração, dos inimigos. Neemias usou a sua dedicação, para supervisionar todos os aspectos, como a segurança, a qualidade, e a motivação. Neemias agiu, e se tornou eficiente. Neemias aplicou a sua fé, para confiar na provisão de Deus, e não na dos homens. Neemias aplicou a sua habilidade, para executar a visão de Deus, e não a sua própria. Neemias aplicou a sua perseverança, para resistir às ameaças, e aos desânimos, que surgiam no caminho. Neemias aplicou a sua dedicação, para cumprir o propósito de Deus, e não o seu próprio. O terceiro exemplo é o de Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo foi um fariseu, que perseguia os cristãos, e que era inimigo de Cristo. Paulo foi convertido por Deus, em uma viagem a Damasco, onde ele teve uma visão de Jesus.
Paulo foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios e para plantar igrejas. Paulo foi obediente a Deus e fez 3 viagens missionárias e escreveu 13 cartas, que fazem parte do Novo Testamento. Paulo agiu e se tornou produtivo. Paulo usou a sua fé para iniciar um ministério que parecia improvável e que exigia muita coragem. Paulo usou a sua habilidade para pregar o evangelho com poder e com sabedoria e com autoridade. Paulo usou a sua perseverança para continuar a obra, mesmo sofrendo a perseguição, e o açoite, e o apedrejamento. Paulo usou a sua dedicação para cuidar de todas as igrejas, como um pai e como um amigo. Paulo agiu e se tornou eficiente. Paulo aplicou a sua fé para confiar na graça de Deus, e não na sua própria. Paulo aplicou a sua habilidade para executar o chamado de Deus, e não o seu próprio. Paulo aplicou a sua perseverança para resistir às tribulações e às angústias que surgiam no caminho. Paulo aplicou a sua dedicação para cumprir o ministério de Deus, e não o seu próprio. Meus irmãos e irmãs, esses são apenas alguns exemplos de pessoas que agiram e que se tornaram mais produtivas e eficientes por causa disso. Mas eu quero te convidar a pensar na sua própria vida e a lembrar de tudo que Deus já fez por você. Você já agiu e se tornou mais produtivo e mais eficiente? Eu tenho certeza de que se você parar para pensar, você vai encontrar muitos motivos para agir. E eu quero te encorajar a viver a sua ação, todos os dias, de várias formas. Você pode viver a sua ação através do trabalho, fazendo tudo para a glória de Deus, e não para os homens. Você pode viver a sua ação através do serviço, ajudando os necessitados, e sendo luz para o mundo. Você pode viver a sua ação através da evangelização, compartilhando o evangelho, e fazendo discípulos. Você pode viver a sua ação através da adoração, louvando a Deus, e sendo grato. Quando você vive a sua ação, você está demonstrando a sua fé, e sendo um exemplo para os outros. Você está se alinhando com a obra de Deus, e sendo um instrumento para o seu reino. Você está se afastando da inércia, e se aproximando da excelência. E quando você age, você se torna mais produtivo e eficiente. Você se torna mais produtivo, porque você realiza as coisas, e não apenas as planeja. Você se torna mais produtivo, porque você aproveita as oportunidades, e não as desperdiça. Você se torna mais produtivo, porque você alcança os resultados, e não apenas os objetivos. Você se torna mais produtivo, porque você produz frutos, e não apenas folhas. E você se torna mais eficiente, porque você faz as coisas de forma adequada, e não inadequada. Você se torna mais eficiente, porque você faz as coisas de forma sábia, e não insensata. Você se torna mais eficiente, porque você faz as coisas de forma correta, e não incorreta. Você se torna mais eficiente, porque você faz as coisas de forma benéfica, e não prejudicial. Meus irmãos e irmãs, eu quero terminar este vídeo com uma história que ilustra muito bem o que eu estou falando. É a história de Francisco, um homem que agiu, e que se tornou mais produtivo e eficiente por causa disso. É uma história real, que aconteceu há pouco tempo, e que eu quero compartilhar com vocês. Francisco era um homem que vivia em preguiça, e que tinha se afastado de Deus. Ele tinha sido criado em uma família cristã, mas se deixou seduzir pelas coisas do mundo. Ele se envolveu com a ociosidade, e com a indolência, e com a negligência. Ele se entregou à inércia, e à inutilidade, e à frustração. Ele tinha muitos sonhos, e nenhum deles era realizado. Ele tinha muitos planos, e nenhum deles era executado. Ele tinha muitos objetivos, e nenhum deles era alcançado. Ele tinha um vazio na sua alma, e nenhum deles era preenchido. Um dia, ele recebeu uma visita de um mentor, que era seu amigo de infância, e que tinha uma palavra de Deus para ele. Ele lhe disse que Deus o amava, e que tinha um plano para ele. Ele lhe disse que Deus queria despertar o seu potencial, e que tinha uma saída para ele. Ele lhe disse que Deus o chamava à ação, e que tinha uma condição para ele.
Ele lhe disse assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17. Francisco ouviu a palavra de Deus, e sentiu o seu coração se quebrantar. Ele reconheceu o seu pecado, e se arrependeu diante de Deus. Ele aceitou o convite de Deus, e se dispôs a agir. Ele abriu o seu coração, e convidou Jesus para entrar na sua vida, e ser o seu Senhor. Ele entregou os seus sonhos, e os seus planos, e os seus objetivos a Deus, e confiou na sua providência. E naquele momento, ele sentiu algo diferente. Ele sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes, uma paz que excede todo o entendimento. Ele sentiu uma alegria que nunca tinha sentido antes, uma alegria que vem do céu. Ele sentiu uma ação que nunca tinha sentido antes, uma ação que vem de Deus. Ele saiu da visita, e voltou para sua casa. Ele contou para sua família o que tinha acontecido, e como Deus tinha tocado na sua vida. Ele pediu perdão para sua esposa, e para os seus filhos, pelos seus erros, e pelos seus descuidos. Ele abraçou a sua família, e disse que os amava, e que queria ser um marido melhor, e um pai melhor. No dia seguinte, ele foi para o seu trabalho. Ele falou com o seu chefe, e com os seus colegas, e contou sobre a sua nova fé, e sobre o seu novo compromisso. Ele pediu perdão para o seu chefe, e para os seus colegas, pelas suas faltas, e pelas suas falhas. Ele se comprometeu a trabalhar com dedicação, e com eficiência, e com excelência. Naquela semana, ele foi à igreja, e se apresentou ao pastor, e aos líderes. Ele recebeu as boas-vindas, e o abraço, e a oração. Ele se sentiu acolhido, e amado, e valorizado. Ele se sentiu parte da família de Deus, e do corpo de Cristo, e da igreja. Naquele mês, ele começou a frequentar a escola bíblica, e a aprender mais sobre Deus, e sobre a sua vontade. Ele cresceu na sua fé, e na sua ação. Ele fez novos amigos, e se envolveu em novos projetos. Ele se batizou, e se tornou membro da igreja. Naquele ano, ele viu a sua vida mudar completamente. Ele viu os seus sonhos serem realizados, e os seus planos serem executados, e os seus objetivos serem alcançados. Ele viu a sua família se unir, e se alegrar. Ele viu o seu trabalho prosperar, e se expandir. Ele viu a sua saúde se restabelecer, e se fortalecer. Ele viu a sua alma se encher, e se satisfazer. E tudo isso, porque ele agiu, e se tornou mais produtivo e eficiente. Meus irmãos e irmãs, essa é a história de Francisco, um homem que agiu, e que se tornou mais produtivo e eficiente por causa disso. Mas eu quero que você saiba que essa história pode ser a sua história também. Você também pode agir, e se tornar mais produtivo e eficiente. Você também pode agir, e se tornar mais produtivo, e mais eficiente. Você também pode agir, e ser mais produtivo e eficiente. Eu espero que este vídeo tenha sido uma bênção para você, e que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça, Deus te ama, e eu também. Um grande abraço, e até a próxima. Fiquem com Deus.